Paz e graça, família. E a morte? É um sono profundo? E o que acontece com a nossa consciência quando morremos? Essas são algumas perguntas que muitas pessoas ainda não conseguiram responder ou ainda não está claro para muitas pessoas. Algumas seitas e religiões acreditam que sim, outros dizem que não. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre essas questões espirituais? Nada melhor do que buscarmos o conhecimento das Escrituras Sagradas para entendermos essas verdades absolutas de Deus que nos ensina e o que acontece após a morte. Então, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E a morte? Um sono profundo ou uma consciência plena? Se você se interessou sobre o assunto e quer saber mais sobre, então fique comigo e já volto com vocês após a vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrepende-se. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Santos. E se gostar do vídeo, deste conteúdo, e se de alguma forma foi útil para a sua vida, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe seu like, ative também o sininho nas notificações, na opção todas. E se for a sua primeira vez por aqui e queira nos ajudar, inscreva-se. É só você clicar aqui no botãozinho logo abaixo aqui do vídeo e inscrever-se. Assim irá me ajudar e melhor, não terá que pagar nada por isso e será um prazer você fazer parte dessa grande família. No vídeo de hoje eu vou responder baseado na Bíblia para onde o cristão vai depois da morte, depois que nós morrer. Então vamos lá. Se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você não sabe o que vai acontecer assim que você descer à sepultura, eu quero te dar uma resposta bem simples. A sua alma vai para onde Jesus está. Foi isso que Cristo disse para aquele ladrão que foi crucificado ao lado dele. Disse o quê? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não disse daqui a pouco e nem amanhã. Ele não disse apenas para o ladrão que iria para o paraíso, mas que estaria lá com ele no céu, assim que ele morresse naquele mesmo dia. Na Bíblia, a palavra paraíso é também a frase seio de Abraão, que lemos em Lucas 16, 22. Eram duas expressões usadas para os judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o servo de Deus teria após a sua morte. E nessa passagem do ladrão da cruz, Jesus deixa bem claro que esse estado de felicidade é descanso e ao lado dele. O livro de Atos também lemos que Estevão, pouco antes da sua morte, viu Jesus em pé no céu à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Então, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, o espírito de Estevão, na mesma hora em que deixou seu corpo, foi se encontrar com Jesus. E por último, nós temos também o ensino do apóstolo Paulo no final da vida. Paulo estava preso e também aguardava o dia da sua morte. Mas ele não tinha medo de morrer, pelo contrário, ele estava esperando ansiosamente por esse dia. E disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo tinha certeza que no momento em que ele morresse, o teu espírito iria junto a Deus, junto a Cristo. Então, nesses três casos, o do ladrão da cruz e do Estevão e de Paulo, percebemos que assim que o cristão morre, ele vai imediatamente na mesma hora para onde Jesus está. Mas agora, talvez você queira saber e onde fica esse lugar em que Jesus está. Então vamos olhar de novo para o que Estevão disse na hora de sua morte. Vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso mostra que Estevão viu Jesus no céu, à direita de Deus, ou seja, ao lado do Pai. E essa visão de Estevão condiz exatamente com o que lemos em Marcos 16, no versículo 19, que diz que depois da ressurreição, Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita do Pai. Desta forma, podemos concluir que o lugar onde Jesus habita são o céu, o lugar onde Deus está. Bem, nós cristãos, após a morte, ficaremos dormindo um sono profundo? Será? Todos ficarão dormindo até a ressurreição? Então estão equivocados com esses raciocínios, porque o fato alegado por alguns do que a Bíblia não disse que Lázaro foi para o céu enquanto esteve morto, não significa que ele tenha estado dormindo esse tempo todo. A Bíblia não diz, porque o assunto não era esse ali. E sempre que o assunto não é o ponto principal, a Bíblia limita as informações. Por exemplo, onde Jesus esteve até começar o seu ministério? A Bíblia não diz, porque não interessava ao contexto bíblico aquilo que Deus quer mostrar. Se a gente saber onde Jesus estava nos anos antes de se ouvir e começar o seu ministério. O texto que fala do rico e Lázaro, rico estava bem acordado e conversando, mesmo estando no Hades, onde diz que é o lugar e condição da morte, da separação do corpo e da alma e espírito. Não me parece que estava dormindo quando ele conversava. Veja se tem alguém dormindo nesse diálogo, nessa cena do além a vida. Lucas 16, 22 e 24, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estão em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio de Abraão. Disse ao pai Abraão: tem misericórdia de mim, e me manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Muito bem, uma pessoa em estado de sono profundo, um sono de alma, como alguns dizem, que o costumam dizer, então não é capaz de erguer os olhos, sofrer, clamar e dizer coisas assim. Nos versículos que se seguem, nós vemos uma conversação rolar ali. E somente alguém bem acordado, consciente, seja capaz de ter uma conversa assim. Um caso semelhante você encontra também na cena dos mortos de Apocalipse, Apocalipse 6, e versículo 9 a 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vingas o nosso sangue? Os que habitam sobre a terra, eles não me parece estar dormindo. Inclusive, quando o Senhor é transfigurado no monte, surge ao lado dele dois homens do Antigo Testamento, Moisés, que já havia morrido e cujo corpo que Deus escondeu, e Elias, que não morreu, mas foi arrebatado ao céu. Os dois estavam ali falando com Jesus e com os discípulos. E os discípulos identificaram como pessoas conscientes. Provavelmente estavam em pé, conversando com Jesus. Não falam que eles estão sonolentos ou dormindo. Os discípulos imediatamente até sugerem trazer 3 tendas, uma para Jesus, para Moisés e outra para Elias. E não uma tenda para Jesus e 2 camas para os dois dormirem, né? E uma para Moisés e outra para Elias. Em Mateus 17, 36, que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Estão falando, conversando, estão vivos. A partir de um salvo deste mundo, também a certeza da sua entrada na companhia de Cristo, para desfrutar dessa companhia. O que observamos, não vamos estar dormindo, ninguém vai usufruir de presença de Cristo dormindo.
Paulo fala das famosas e da sua própria morte como estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele fala, e ele também não faria sentido toda essa hesitação pela partida que Paulo estava demonstrando ali na passagem, se ele estivesse pensando em dormir pelos 2000 anos que surgiram. Vejam em Filipenses 1, 23 a 24, mas de ambos os lados estão em aperto pelo desejo de partir e estar com Cristo. Por isso, ainda muito melhor. Também Lucas fala de estar com Cristo, Lucas 23 a 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ao que alguns dizem de que a Bíblia afirma que o morto não tem consciência alguma do que aconteceu na terra ou no céu, é equivocado e distorcida. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, porque os vivos sabem que ao de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio, inveja, já pereceram e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma, o que se faz homem onde no céu ou debaixo do sol e da terra. Claro que os mortos não têm mais atuação aqui na terra. Isso não quer dizer que perderam a consciência ou dormem, no entanto, o espírito não dorme. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os cristãos vão estar com Cristo, enquanto os ímpios vão ao lugar de castigo. O erro dessas pessoas não é exatamente escatológico, mas antropológico e soteriológico. Em primeiro lugar, essas pessoas não entendem que as pessoas do homem é uma unidade complexa. A antropologia bíblica ensina que o ser humano é constituído de uma parte material e a outra imaterial. Portanto, os elementos material é uma unidade complexa que indica que não há um ser humano completo sem o corpo ou sem o espírito e alma. Então, embora os cristãos possam estar imediatamente com o Senhor depois da morte, por exemplo, ainda assim eles estarão experimentando sim, mas uma existência um tanto quanto incompleta. A intensidade dessas experiências só alcançará a sua plenitude depois da ressurreição, quando as almas dos redimidos que unirão ao seu corpo ressuscitado, formado novamente a unidade que caracteriza um ser humano completo, conforme o originalmente criado por Deus. Em segundo lugar, essas pessoas também não entendem que a Bíblia coloca a ressurreição como um estágio final da obra da salvação. A soteriologia bíblica ensina que, embora os redimidos já experimentam as bênçãos da salvação durante suas vidas terrenas, essa obra só alcançará sua plenitude na ocasião de ressurreição, quando os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados de forma gloriosa. Portanto, a redenção daqueles que foram regenerados, justificados e santificados só estará completa quando seus corpos físicos também foram libertados dos efeitos do pecado e feitos semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. De forma inversa, o mesmo também pode ser dito sobre os ímpios. Depois da sua morte, eles já também experimentarão o castigo por seus pecados no estado intermediário, mas a condenação final dos ímpios só estará completa quando seus corpos foram ressuscitados de um corpo e a alma, e receberão com toda a intensidade a recompensa por seus pecados. Então, diante de tudo isto, definitivamente podemos dizer que é possível ter uma boa ideia do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Assim, creio que está evidente da palavra de Deus que há certa consciência daqueles que morrem, onde quer que esteja. Apesar da Bíblia não nos dar grandes detalhes de como isso funciona na prática, não podemos negar que a Bíblia deixa claro que não existe essa questão de a alma ficar dormindo após a morte,
existe consciência e isso é provado pelo texto bíblico. Portanto, o quadro que Jesus pinta como uma parábola ou algo que aconteceu é uma vida consciente em tormento ou em felicidade, depois da morte, apontando que após a morte não há esquecimento, ou sono, ou inconsciência. Há vida em tormento ou em felicidade. Por esta razão, termino por aqui, e que os cristãos têm um duplo incentivo para aqueles que estão morrendo ou já morreram, para os crentes que confiam em Jesus Cristo. O sangue e a justiça de Cristo afastarão a condenação para cada cristão e nos garante a ressurreição final do corpo em um novo céu e uma nova terra. E agora, após a morte, uma experiência íntima e doce de estar na presença de Cristo. Entre a morte e a ressurreição é uma esperança abençoada nos diz, e estamos seguros nele agora e também estaremos seguros em sua presença no momento da morte e seremos supremamente felizes em um corpo novo e saudável para sempre e nos novos céus e uma nova terra. Amém? Fique todos com Deus. Aguardo você no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau.